Olá, sou Maximilian Steiger. Hoje vamos conversar sobre algo que está no coração do nosso pacto federativo, a repartição de receitas. Já pararam para pensar como o dinheiro dos impostos é dividido no Brasil? Pois bem, não é algo aleatório. É um sistema complexo, desenhado lá na Constituição, para tentar equilibrar o jogo entre a União, os estados e os municípios. Vamos mergulhar nisso? Para a gente entender bem essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o que é essa tal de repartição? Depois, como funcionam as regras do repasse? Aí a gente olha a parte que vai para os estados, a parte que vai para os municípios e, por fim, damos uma olhada no quadro geral, o chamado Pacto Federativo Fiscal. Vamos lá, então. O que é, afinal, essa repartição de receitas? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que isso não é um favor, sabe? Não é uma decisão que o presidente ou um governador toma por boa vontade. É uma regra do jogo, uma obrigação que está escrita com todas as letras na nossa Constituição. Olha só a definição formal. Basicamente, são as regras constitucionais que dizem como a grana arrecadada com alguns impostos tem que ser dividida entre a União, os estados e os municípios. A ideia por trás disso, é a de criar o que chamamos de federalismo cooperativo. Pensa assim, a União tem uma máquina de arrecadação muito poderosa. Então, a Constituição obriga que parte desse dinheiro seja compartilhada, para que os estados e os municípios também tenham condições de prestar os serviços que devem. Ok, o conceito está claro. Mas e na prática? Como essa grana sai de um lugar e chega no outro? Quais são as regras desse repasse? A Constituição foi bem rigorosa aqui, e por um bom motivo. Era preciso proteger a autonomia financeira dos estados e municípios. E a regra de ouro é essa aqui, ó. O repasse é obrigatório, é compulsório. Isso significa que a União não pode simplesmente decidir não mandar o dinheiro para o Estado porque o governador é da oposição, por exemplo. Nem pensar. Isso é uma garantia fundamental para a estabilidade do sistema. Mas, como em quase toda regra, existem exceções. E elas também estão previstas na Constituição. E quais são essas exceções? São basicamente duas. A União pode sim reter o repasse se for para pagar uma dívida que o Estado ou o município tenha com ela. Faz sentido, né? A outra situação é bem séria. Se o município ou o Estado não estiver aplicando o mínimo exigido por lei em saúde pública. Repare que as duas exceções são muito objetivas, ligadas à responsabilidade com as contas e com serviços essenciais. Beleza, já vimos as regras gerais. Mas e o dinheiro mesmo? Como isso vira valor? Vamos fatiar esse bolo e ver primeiro a parte que cabe aos estados e ao Distrito Federal. Que pedaços dessa pizza tributária vão direto para eles? Olha que interessante. 100%. 100% de quê? Do imposto de renda retido na fonte dos servidores públicos estaduais e do DF. Ou seja, o imposto que sai do salário do funcionalismo do Estado fica no próprio Estado. A União até ajuda a recolher, mas o dinheiro não sai de lá. A lógica é que o recurso fique onde o serviço está sendo prestado. Essa aqui é uma jogada de mestre de quem escreveu a Constituição. 20% de impostos que nem existem ainda. A regra diz que se no futuro a União criar algum imposto novo, um que não está previsto hoje, 1/5 de toda a arrecadação dele já tem destino certo: os estados. É como uma garantia, uma trava para que o equilíbrio federativo não seja quebrado lá na frente. Ok, já vimos a parte dos estados. Agora vamos descer um degrau, chegar mais perto da nossa realidade, da vida de todo mundo, os municípios. É ali na prefeitura que as coisas acontecem, né? Como o sistema garante que o dinheiro chegue lá? Aqui um exemplo que todo mundo que tem carro conhece bem, o IPVA. 50%, metade do IPVA que a gente paga todo ano. Embora o IPVA seja um imposto estadual, a Constituição manda que metade de tudo que é arrecadado com os carros de uma cidade volte para a própria cidade. Esse dinheiro vai direto para o caixa da prefeitura. Agora, atenção, porque essa aqui é uma das fontes de receita mais importantes para as prefeituras. 25% de todo o ICMS arrecadado no Estado. O ICMS é o principal imposto dos estados, e 1/4 de toda essa montanha de dinheiro tem que ser, por lei, distribuído entre os municípios daquele estado. É um recurso fundamental. Então, só para a gente amarrar as pontas aqui sobre as fontes dos municípios, temos lá 100% do imposto de renda dos servidores da prefeitura, metade do IPVA dos carros da cidade, 1/4 do bolo do ICMS do estado e metade do ITR, o Imposto Territorial Rural. E falando no ITR, ele tem um detalhe bem bacana. Lembra que a regra geral é 50% para o município? Pois é, mas a prefeitura pode fazer um acordo com a União e dizer: deixa que eu mesmo fiscalizo e cobro esse imposto aqui na minha cidade. Se o município topar fazer esse trabalho, ele é recompensado.
Em vez de 50%, ele fica com 100% do ITR arrecadado. É um baita incentivo para a prefeitura ser mais eficiente na fiscalização. Até agora, a gente falou de transferências mais diretas, né? Mas a coisa é um pouco mais complexa. O nosso pacto fiscal tem outros impostos na jogada. E, mais importante, tem jeitos diferentes de fazer essa distribuição. Só para dar uma ideia da dimensão disso, a lista de impostos que são repartidos inclui também a CID dos combustíveis, o IOF sobre ouro, o IPI e até mesmo o imposto de renda. De novo, mas por um outro caminho que a gente vai ver agora. E é aqui que a gente entende os dois principais jeitos de repassar o dinheiro. A repartição direta é o que a gente viu até agora. A grana vai direto de quem cobra para quem recebe. Ponto. Mas tem também a repartição indireta. Nesse caso, o dinheiro do IPI e do imposto de renda, por exemplo, vai primeiro para um pote gigante, um fundo. Os mais famosos são o FPE, Fundo de Participação dos Estados, e o FPM, dos municípios. E só depois, esse fundo distribui o dinheiro seguindo critérios para tentar diminuir as desigualdades entre as regiões. E olha, esse ponto é crucial. Para muitas cidades pequenas que não arrecadam quase nada por conta própria, o FPM não é uma ajuda, é literalmente o que paga as contas e mantém a prefeitura de pé. No fim das contas, todo esse mecanismo, esse emaranhado de regras, é o que faz o nosso federalismo fiscal funcionar. É uma tentativa constante de equilibrar duas forças. De um lado, a autonomia de cada cidade e estado. Do outro, a necessidade de cooperar e diminuir as enormes desigualdades que temos no Brasil. E isso nos deixa com a grande questão, que está sempre no centro do debate. Como a gente calibra essa balança? Como encontrar o ponto ideal entre a autonomia de cada um e a dependência que todos têm uns dos outros? Essa é a pergunta fundamental que o Brasil está sempre tentando responder.